Outra coisa, quais são os pontos que vocês usam para diálogo, gente? Diálogo e pensamento, como é que vocês deixam no texto de vocês? Escrevam para mim. Façam assim, ó. Diálogo, dois pontos, travessão, pensamento, tal, 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 entendeu? Escrevam assim. Diálogo, travessão, pensamento, aspas. Ok, continuando. Eu prefiro aspas, mas fala é travessão. Diálogo, travessão, pensamento, aspas. Diálogo e pensamento itálico, ok? Uhum, o diálogo tem que ser assim. Eu fazia diálogos com hífen, disse o Kanitsky. Pensamento, se for em primeira pessoa, eu uso como narrativa e em terceira pessoa como itálico, ok? Onomatopeia com estrelinha, o asterisco. Ok, ok. Vou ensinar pra vocês, tá? A maioria tá correto, não preciso nem dizer. Mas eu vou te explicar por que nós usamos travessão, ok? As pessoas falam, por quê? Por que tem que ser travessão? Por quê? Por que tem que ser aspas pra pensamento, professor? Ei, Rose, por quê? Então, gente, é bem simples. Nosso travessão foi escolhido porque, assim como o russo que usa travessão, é uma forma mais simples e direta ao ponto de mostrar que é um diálogo. É uma sinalização mais fácil para que o leitor entenda que aquilo é um diálogo. É visual. A execução é visual para a sinalização. Hífen é muito simples, ele já é usado para muita coisa na escrita. Aspas já é usado muito para também para indicar o quê? Mudança de tom, duplo sentido. E por aí vai também outros usos de aspas, tá? Já vou falar um pouquinho sobre isso. Independente de você achar ou não aspas ou travessão melhor, eu vou explicar para você por que foi decidido. A sinalização do travessão, ela acompanha espaço depois do travessão e antes do travessão seguinte. Então é uma forma fácil do leitor descobrir onde está posicionado, e o autor também descobrir onde está posicionado cada diálogo. Saramago escrevia sem travessão e sem qualquer outra coisa. Ele indicava a escrita através da leitura. O autor tem a escolha de decidir se ele prefere tal outro sinal ou não. Mas dentro do contexto de novel, eu recomendo travessão, porque é padronização brasileira e também é uma sinalização correta e mais fácil de descobrir ela. Você pode escrever com outros sinais, mas não vai ser bem-vindo em muitos lugares, entende? É uma obrigação como autor. Agora, se você quer publicar um livro com outra sinalização de diálogo, vai na sua vontade. Mas eu duvido muito que as pessoas vão te dar chance. É bom encarar a realidade. Leitor brasileiro tá acostumado com travessão. Leitor de internet pode estar acostumado com aspas, mas não é muito bem-vindo em todos os outros sites. A aspas é padronização de sinal gringa, né? Ela é usada nos Estados Unidos, Inglaterra e eu acho que mais outros dois países usam ela. Agora eu vou explicar pra vocês a aspas e itálico pra pensamento, tá? Isso aqui é um tópico bem legal de falar. É engraçado, tá? A história das aspas, ela decorre há muito tempo já no Brasil. Ela não foi bem aceita por um motivo, tá? Porque quando os leitores, ou os autores brasileiros lá de 1860 pra frente, eles começaram a ler publicações estadunidenses que já usavam diálogos com aspas, era engraçado, porque já usava-se travessão aqui dentro do nosso país. Só que eles achavam interessante o uso das aspas realmente como indicador de algo a mais. Na escrita brasileira, nunca nos clássicos houve uso de aspas ou itálico para indicar pensamento. Por quê? Ó, o motivo. Porque nós temos o quê? Discurso indireto livre. Discurso indireto livre é a maneira como o autor escrevia pensamentos dentro da narrativa.
Mas o que é discurso direto livre, gente? Meu Deus do céu, que porra é essa? Que nome horrível. Exato. Vou mostrar pra vocês. O narrador, ele começa falando: João não fez algo que julgava importante, tá? João fez algo que julgava importante. E aí, entra no meio da narrativa o pensamento do João. Não estava arrependido, mas sentiu um alívio. E aí volta a narrativa. Talvez não tenha sido suficientemente justo com os seus sentimentos. É o narrador falando de novo. É quando o narrador puxa o pensamento de João pro meio da narrativa. Isso é discurso indireto livre. Agora, era assim como fazia os autores brasileiros. Só que quando eles começaram a ver o uso das aspas sendo aplicado no exterior, eles falaram: nossa, tá aí uma boa ideia. Tem esse indicador aqui que eu posso usar. Pra quê? Indicar pensamento. Quando eu coloco aspas, mostra muito mais claro que é um pensamento dentro da narrativa. E o mesmo acontece quando eu uso itálico. Eu já vou falar do itálico também. Você vê que tem um destaque muito maior. Só que as regras pros dois mudam, tá? Itálico e aspas têm regras diferentes quando se trata de sentiente. E eu já vou falar disso daqui a pouquinho. Antes de entrar no mérito do itálico, voltando pro nosso querido as aspas. Quando já tínhamos o sinal definido para diálogo e não para o pensamento, começou-se a usar as aspas para indicar pensamento, que era a forma como os americanos usavam, né? Os estadunidenses usavam para indicar o diálogo deles. Era um sinal decente, só que veio um problema que deixou muitos autores incomodados. Quando nós usamos citação dentro do nosso texto, precisamos usar o quê? Aspas. E aí entrou no debate, deveríamos usar ou não? Acabou que a norma não aprovou, porque de fato aspas é usado para citação. É a mesma coisa que você colocasse citação dentro do teu texto, né? Dentro de uma narrativa. Ficaria esquisito. Só que como nós estamos escrevendo na internet, não estamos usando citação, muitas vezes. E até hoje não é aprovado o uso de pensamento, porque nós temos o discurso indireto livre. Só que como nós estamos escrevendo na internet, quebramos algumas regras, precisamos disso, porque novel é muito mais focada no que? Diálogo, expressionação, né? Expressionamento do próprio pensamento dentro da narrativa. Então nós precisamos mostrar o pensamento toda hora. Muitas vezes precisamos, né? Tem autor que prefere fazer em primeira pessoa sem pensamento, porque a narrativa já é o pensamento do próprio narrador. Mas aí é de acordo com a sua preferência, tá? Se você usa aspas, itálico, ou você não usa nenhum dos dois. Pra novel isso não ficar ruim? Cara, só vai ficar ruim se tiver dificuldade pra ler. Se não tiver dificuldade, não tem nenhum problema. Ficar ruim ou bom depende da execução. Por isso que nós temos que falhar nela, pra nós aprender a melhor forma de executar algo. Como eu já falei, eu já vi autor usando cor pra definir diálogo de personagem X. Porque toda vez que aquele personagem fala, é daquela cor. E aí você pensa, nossa, isso é muito feio, deve atrapalhar o texto. Mas olha o contexto que ele criou. Eu vou usar ele sempre de exemplo, tá? Esse autor, ele tem obras que se tratam de um universo gigante, que os protagonistas são sempre o mesmo. Eles estão reencarnando constantemente no universo deles. E o leitor não sabe porque, se ele não tiver a cor, ele vai pensar que é um outro personagem. Só que é a mesma alma dos personagens agindo em outro corpo. E pra você descobrir quem é o personagem, vai ter aquela cor. Aquela mesma alma que fez na outra obra, tá ali. Tá ali de novo. Travessão tá no teclado, só que tu tem que ativar ele. O meu editor de texto já vem incluído o uso de travessão. Tá no padrão de web novel. Só aquele artigo lá. Não vou recomendar ainda, gente, porque vocês estão muito precoces. Calma, gente, calma.